Olá, estamos de volta com mais um podcast Papo de Negócios. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nessa série, eu entrevisto o advogado Alexandre Albuquerque, sócio no escritório Ivo Barbosa Advogados Associados, sobre a reforma tributária. É uma série que nós estamos fazendo para tentar esclarecer, ajudar as pessoas a compreenderem como a reforma tributária vai repercutir nos diversos setores da sociedade. Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada pela sua presença. Foi bem. Alexandre, no primeiro episódio, nós falamos sobre o impacto que a reforma tributária terá sobre pequenas e médias empresas, né, no tocante aos créditos tributários. Hoje, nós vamos falar sobre como a reforma tributária ela repercute no setor da construção civil e da incorporação. E me parece que é um setor que vai ser fortemente atingido. Hoje estou enganada. Você está certíssimo. Eu acho que um dos setores que mais vai ter aumento na tributação é o setor do mercado imobiliário. É um setor que não estava historicamente habituado a uma tributação sobre o consumo tão elevada e que agora passa a suportar, ainda com todos os benefícios que estão previstos na reforma tributária, uma oneração muito maior do que a que existe hoje. Para a gente começar a explorar esse tema, Alexandre, nos situe de como é hoje a tributação sobre esse setor. O regime mais comum para esse setor é o RET, o Regime Especial de Tributação, que prevê uma tributação de 365 para o PIS e COFINS, que são dois tributos objetos da reforma tributária, e ainda uma tributação reduzida para o imposto de renda, com uma base presumida, e para a CSL também com uma base presumida. O imposto de renda com uma base presumida de 8%, a CSL com uma base presumida de 12%. A carga tributária desse regime gira aí próximo a 7%. É como hoje o regime, o setor é tributado. Além dessa tributação, ainda teria para a construção civil especificamente a possibilidade da incidência do ISS sobre os serviços de construção civil. O que acontece é que, deste regime de tributação, apenas 3 tributos estão incluídos na reforma: o PIS e a COFINS e o ISS. O ICMS incide sobre o consumo de matérias para a construção dos prédios, dos apartamentos, das casas, sobre o cimento, a tijolo, a areia. Esse vai continuar incidindo normalmente. Esse não tem grandes mudanças. A mudança significativa vai estar na tributação do serviço de construção civil e na tributação do PIS e da COFINS. Então, hoje, pelo que eu entendi, a tributação, a carga tributária máxima para esse setor é em torno de 9%. Isso. Os estudos indicam que, juntando PIS, COFINS, IR, CSL e o ISS, a carga diária é em torno aí dos 9%. Lembrando que só será objeto da reforma o PIS, COFINS e o ISS. Ok, porque o imposto de renda e a CSLL estão de fora. Então, vai ser diferenciado, né? O Isso. tratamento Há diferenciado. uma expectativa que o governo mande uma segunda etapa da reforma tributária, né? Há quem chama até de uma terceira etapa da reforma tributária, aí incluindo sim a reforma tributária do imposto de renda. Hoje, nós ainda não estamos discutindo a reforma tributária do imposto de renda. E agora, com o projeto de lei complementar que passou pela Câmara e agora tramita no Senado, essa carga tributária saiu hoje de 9% para quanto? O projeto de lei, e foi um grande avanço, a gente precisa até lembrar que o governo federal queria impor uma oneração maior do que 20% para o setor. A previsão do governo federal era uma redução de apenas 20% da alíquota padrão. A Câmara avançou nesse sentido, trazendo uma redução de 40% da alíquota padrão para os imóveis e 60% para a locação. Mesmo assim, com a redução de 40% e 60%, a gente vai estar tratando aí de uma alíquota em torno de 10 e pouco, quase 11%, e 15,6%, quase 16%. Então, 11,11% para locação e 16%, a grosso modo, para a compra e venda de imóveis. Muito maior do que os 365 que se pagava tradicionalmente. Lembrando que locação não pagava ISS, então locação só pagava de fato 365 e vai sair de 365 para quase 11. E a incorporação
que aí, juntando o PIS, a COFINS e o ISS, poderia estar com a tributação na casa dos 6%, 6 e qualquer coisa, está saindo dos 6% para quase 16%. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CBIC, calculam que o aumento pode passar de 51%, chegar a 51,7% na tributação sobre operações de compra e venda e 136,2% no de aluguéis. É isso mesmo? É isso mesmo. Apesar de eu ter tratado aqui das alíquotas padrões e como as alíquotas vão funcionar, há alguns redutores que amenizam ainda mais essa tributação, mas apesar de tudo isso, a gente está falando de uma tributação, no caso de locação, que pode mais do que dobrar. É impressionante. O Alexandre, e como é que ficam os contratos de gaveta com essas mudanças todas? Essa é uma outra etapa da reforma. A gente precisa entender que, neste momento, o governo federal mandou 2 projetos de lei complementar para a Câmara dos Deputados, o PLP 68, que foi o que já foi aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado, e o PLP 108. O PLP 108 cuida da administração tributária e cuida também do ITBI, aquele imposto que a gente paga quando vende um imóvel para outra pessoa. Há uma mudança importante nesse PLP que diz que agora é possível as prefeituras cobrar o ITBI antes mesmo de registrar a transferência do imóvel no cartório de registro de imóvel. Lembrando que quando eu compro um apartamento, quando eu compro uma casa, quando eu compro um bem imóvel, eu faço a escritura e depois preciso levar esta escritura até o cartório de imóveis, que é quando eu transfiro a propriedade para o novo dono. A legislação atual só permite a cobrança neste momento. Pela proposta do governo, a cobrança poderá ser antecipada para já o momento da celebração do contrato de compra e venda. A grande argumentação do governo é que é uma prática comum do mercado, o contrato de gaveta, e aí as pessoas compram e vendem e não transferem o imóvel para o seu nome, e isso tem motivado o esvaziamento dos cofres dos municípios, e os municípios de olho nessa arrecadação querem antecipar o fato gerador e garantir já a cobrança do tributo. É mais um custo para o setor imobiliário, sem dúvida. Pois é, e agora tudo isso vai rebater no bolso do consumidor, né? Das pessoas que estão interessadas em comprar esses imóveis, né? Verdade. Não tem cafezinho de graça, nem imposto de graça. Né? Tudo aquilo que se aumenta na tributação vai para o preço. Então, a expectativa é sim que haja um aumento dos preços, que tão logo seja implantada a reforma em todas as suas etapas, você tenha aí um encarecimento do preço dos imóveis, porque a construtora que antes pagava X e agora vai pagar Y, né? Quase 50% a mais, como previsto pelo órgão lá que representa o setor econômico, vai significar que esse 50% a mais vai para o preço. Vai ficar mais difícil comprar a casa própria. A minha casa, a minha vida, Minha vai casa ficar um pouco mais cara. ficou mais cara, né? Agora, o redutor social, ele ajuda a amenizar o impacto dessa elevação na tributação, na carga tributária? Acho que de todas as ideias que surgiram com a reforma, pensando no mercado imobiliário, essa foi a ideia criativa e saudável. Há uma previsão no PLP de que haja um redutor da base de cálculo da tributação correspondente a R$ 100.000. A gente está falando de imóveis, apartamentos, casas e etc. Explica como é que funciona. O que é que acontece com esse redutor social? A construtora que faz lá a incorporação de um apartamento e vende esse apartamento por 150 mil, um apartamento popular, ela só será tributada em 50 mil. Já a construtora que faz um outro apartamento que vende por 500 mil, ela será tributada em 400 mil, porque ela só tem um redutor de 100 mil. Um apartamento de 1 milhão será tributado em 900 mil, ou seja, quanto mais caro o apartamento ou a casa, mais cara será a tributação. Se a gente pensar do ponto de vista social, né, a população de baixa renda compra imóveis mais baratos. E esses imóveis mais baratos serão proporcionalmente tributados com uma carga efetiva menor. Isso vai ajudar, sem dúvida, a população de baixa renda, e isso vai trazer um ônus a mais à população
de renda mais elevada. É uma forma indireta de redistribuição de renda, é sim, é uma ideia interessante, é uma ideia inteligente, e é uma ideia que traz mais oneração para quem pode pagar mais. É verdade, porque isso vai estar embutido no valor do imóvel, né? E, de certa forma, tende a estimular a construção de moradias populares. Pode fazer com que esse mercado se expanda mais, já que a carga tributária vai ser menor. Acho que até quando se pensou, menos do que estimular a construção de moradias populares, é garantir que a moradia popular não sofra esse aumento da carga tributária, preservando esse aumento para as moradias de quem tem mais renda. Ok. Então, quem tem mais renda vai pagar o preço maior do tributo. Quem compra moradias populares talvez nem perceba que houve uma mudança da oneração, uma mudança, um aumento de carga tributária, porque o seu imóvel vai ter esse aumento nominal da carga tributária reduzido em razão deste redutor social que o governo traz, que é de R$ 100.000. Ou seja, um imóvel até 100 mil não é tributado. Só imóveis a partir de 100 mil é que são tributados. Agora, é possível que o mercado já esteja precificando, né, esses imóveis já dentro do contexto dessa reforma tributária, né? Seria o ideal para quem é do ramo, para as construtoras, seria o ideal? Eu penso que sim, veja só. A construção imobiliária não é algo que eu compro hoje para vender amanhã. Né? Há toda uma etapa de construção, de elaboração do prédio, então, de projeto. Um projeto que eu faço hoje, talvez ele venha a ser entregue daqui a 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos, a gente já tem a primeira etapa da reforma valendo. 2027, a gente já tem a primeira etapa da reforma valendo plenamente. Vai valer para a venda naquele E momento, vai valer independente do imóvel isso. ter sido começar a construir antes. Há até uma regra, um outro redutor de ajuste, que tem a ver com essa transição. Aquele imóvel que eu adquiri no regime atual, mas que eu só vou vender no regime novo. Há um redutor de ajuste previsto que esse imóvel que existia ali, até adquirido antes de 31 de dezembro de 2026, ele possa ser deduzido do preço da tributação final. Mas, sem dúvida, é algo que todas as construtoras já devem estar colocando na sua conta ali, e principalmente pensando nos projetos que vão ser entregues em 2027, 2028, 2030, porque eu não posso viver o hoje pensando só no 2025. Ok. Bom, Alexandre, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. O próximo episódio temos mais esclarecimentos sobre reforma tributária envolvendo outros setores, né? Acompanhe, assine o nosso canal para você ficar por dentro do que é que nós vamos tratar. E se tiver dúvidas, deixe o seu recado no nos comentários, porque a gente tenta atender aí, tirar sua dúvida e talvez até trazer esse tema aqui para discussão aqui no podcast, não é isso? Isso, o nosso compromisso é exatamente esclarecer a população, esclarecer os segmentos econômicos, porque eles sabem exatamente o que aquilo vai influenciar no dia a dia deles. Se Exatamente. preparar para o que vem. Não adianta a gente esperar que a reforma chegue para daí então tomar alguma medida. A gente precisa estar pronto muito antes disto para saber como agir assim que a reforma começar a entrar em vigor. E por isso a importância dessa parceria com o escritório Ivo Barbosa, porque a intenção aqui é que vocês fiquem por dentro do que vem pela frente. Não é verdade? Exatamente. Ok, então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e vamos aos novos setores aí com novas tributações também. Perfeito. Agradeço você também pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio.